Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Com o que mais poderei comparar o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher pegou e escondeu em 3 porções de farinha até ficar tudo fermentado. Nosso Senhor é muito prático, muito didático. Ele tem essa missão de nos explicar realidades profundas, espirituais, difíceis de abarcar completamente. E Nosso Senhor, mais do que usar imagens enigmáticas, criptográficas, inacessíveis, pelo contrário, busca comparações próximas, das pessoas do dia a dia, que elas experimentam de uma maneira mais imediata, para que aquilo lhes ajude a captar algo daquela realidade mais profunda, espiritual. Em várias dessas imagens está presente esse elemento da desproporção, eu poderia chamá-lo assim, a desproporção das ações de Deus, da eficácia da graça, em que pega algo aparentemente pequeno e aquilo tem um efeito que é desproporcionado e que é inesperadamente grande em face à origem daquele evento. E está isso aqui presente nessa parábola do fermento na massa, que fermenta toda a massa. Também está presente, por exemplo, na parábola do grão de mostarda, em latim granum sinapis. Algumas pessoas perguntam, o nome do canal do YouTube que a gente usa, granum sinapis, significa isso, o grão de mostarda. Nasceu porque os vídeos iniciais eram áudios, na verdade, muito curtinhos, de 2 minutos e meio, então daí a ideia, depois aquilo virou vídeos de meia hora, de 2 minutos e meio, cresceu e fermentou, Mas a grande mostarda tem essa ideia, que é o menor das sementes, e aquilo depois está presente também no grão de trigo, que dá muito fruto, 100 por 1. Também na própria multiplicação dos pães, Jesus pega ali 5 pães e 2 peixes e alimenta milhares de pessoas com aquilo. E nessa parábola do fermento, além desse elemento da disparidade, da desproporcionalidade, também tem um outro elemento interessante que aparece, que é o da mistura. O fermento, que ele tem que ser misturado na massa. Também essa ideia vai estar presente em outras imagens que Nosso Senhor usa quando se refere à ação dos cristãos no meio do mundo, justamente. Ele diz: vocês são o sal da terra, o sal que se mistura ali, não se come o sal sozinho, puro, não, se mistura no meio ali das carnes, da massa, do tempero, do arroz, da sopa, do que for, Então, se mistura. A luz, o sal da terra, a luz do mundo, também tem a ver, se a gente pensar um pouquinho, assim, como se tu vai iluminar um ambiente, o normal é distribuir as lâmpadas, as luzes pelos vários cômodos da casa, porque assim cada lugar tem que ter, não é tudo concentrado, mas cada lugar tem que ter. Então aquilo, a eficácia vem também do espalhar-se da luz para que chegue a todos os recantos. E nos faz pensar essas imagens a importância que os cristãos, da ação dos cristãos no meio do mundo, de forma desproporcionada, sem dúvida, mas entrando no meio do mundo, misturando-se aos demais. Não peço que os tires do mundo, Jesus fala na sua oração sacerdotal ao Pai, não quer tirar os discípulos do mundo, não quer tirar os apóstolos do mundo. Mas é ali onde eles têm que estar, porque é ali onde eles vão ser eficazes. Eles vão cumprir a sua missão, cumprir o seu papel. Aquele ponto de caminho, São José Maria, ponto 301, um segredo em voz alta. Estas crises mundiais são crises de santos.
Deus quer um punhado de homens seus em cada atividade humana. Depois, Pax Christi in Regno Christi, a paz de Cristo no reino de Cristo. E é um ponto muito emblemático da mensagem de São José Maria, essa ideia, né? Ele escreve isso, publica Caminho dos começos do século passado, 100 anos atrás, um pouco menos de 100 anos atrás, e era um momento de muitas convulsões sociais, revolução bolchevique, ascensão daqui a pouco do nazismo, do fascismo, muitas pessoas dizendo, bem, eu já sei como que se resolve os problemas do mundo, me dá o poder que eu resolvo. E São José Maria tinha essa atitude completamente diferente, não era essa atitude de cima para baixo, digamos assim, né? Me dá o poder que eu ponho ordem nessa bagunça. Ele fala, não, é de baixo para cima, não de cima para baixo, mas é como o fermento na massa, é que vai se transformar a sociedade. Essas crises mundiais, essas convulsões, essas bagunças, as guerras, faltam santos, que tem ali uma pessoa santa naquela escola, naquela família, naquele time de futebol, naquela associação de bairro. É isso, né? O fermento na massa, isso que vai fermentar tudo, vai levar tudo para Deus. Deus quer um punhado de homens seus, pega um punhado de sal e joga ali na sopa, né? Joga o fermento e mistura. Deus quer um punhado de homens seus metidos em toda a atividade humana, toda a massa. Depois, aí sim, né? Pax Christi in Regno Christi, aí virá a paz de Cristo no reino de Cristo. E é muito importante entender isso, porque durante muito tempo os cristãos bebemos a espiritualidade nas fontes mais dos escritos dos santos religiosos, daqueles santos cuja vocação foi afastar-se do mundo. Sei lá, as ordens religiosas, a carmelita, como Santa Teresa, São João da Cruz, São Francisco de Assis, os beneditinos, tão santos, os cistercienses, como São Bernardo, dominicanos, como São Tomás de Aquino. E ótimo, né? É uma riqueza maravilhosa. Só que corre-se o risco de entender, ao traduzir isso, de importar esse caminho para a santidade a partir de pessoas que têm uma vocação diferente das pessoas que têm vocação para estar no meio do mundo, e aquilo deslocado poderia comunicar uma ideia equivocada de que é porque o mundo é mau que eu tenho que o máximo possível me afastar dessas realidades do mundo, porque elas me atrapalham, me afastam de Deus. O ideal é estar o mais distante possível, o mais desligado, o mais desconectado possível. E daí toda a mensagem de São José Maria, e portanto do Opus Dei, de resgatar a missão do fiel leigo, cujo lugar é o meio do mundo, é a nossa casa, é o nosso lugar. Ele gostava de falar em italiano, nel bel mezzo della strada, aí no meio da rua, aí no meio do redemoinho, aí no meio da confusão. Esse é o nosso lugar. Para que aí com Deus eu transforme esse mundo a partir de dentro. Já como fizeram os primeiros cristãos, convertendo aquele Império Romano, não porque deram um golpe de Estado, um golpe militar, o que for, mas porque a partir de dentro da sociedade, do seu testemunho, da sua vivência da caridade, da sua fé viva, e os outros iam olhando aquilo, iam se convertendo, iam se maravilhando, e do seu testemunho do martírio, sanguinis martyrum semen Christianorum, o sangue dos cristãos, sangue dos mártires, a semente de cristãos, e iam brotando cristãos como o fermento da massa, a partir de dentro. Estamos nessa série de meditações do mês de setembro, explorando aspectos dessa mensagem de São José Maria, sobre o papel do leigo, a vocação, a beleza da vocação do cristão leigo no meio do mundo. E para isso decidimos nos apoiar um pouco em exemplos de filhos seus, de filhos de São José Maria, membros do Opus Dei, que já foram beatificados ou estão com processo de beatificação. Na meditação passada, que foi a primeira da série, a gente falou sobre Dom Álvaro, o Beato Álvaro del Portillo, e essa coisa de enfrentar um ambiente muitas vezes adverso e contrário aos valores cristãos.
E hoje eu queria trazer um pouco mais para refletir sobre essa tarefa de transformar o mundo a partir de dentro, de ser fermento na massa, usando o exemplo de outro fiel da obra beatificado, o único leigo até agora beatificado, que na verdade é uma mulher, a beata Guadalupe Ortiz de Landázuri. Então vamos pensar nisso, né? Ser fermento a partir do exemplo da beata Guadalupe. Uma biografia que li dela, trazendo vários testemunhos, né? Porque o processo de beatificação se recolhe inúmeros testemunhos, e um deles dizia assim: uma característica notável da sua personalidade era a sua alegria, que frequentemente transbordava numa gargalhada franca, animadora e por vezes contida e educada. Era interessante, né? A gargalhada, uma santa que gargalhava. Bem, há muitos, né, santos muito alegres, né? São Felipe Neri, muitas pessoas conhecidas pela sua alegria, e o próprio São José Maria entre eles, né? E algo muito próprio da mensagem de São José Maria, muito próprio do cerne dessa mensagem, dessa sua visão positiva do mundo, desta vida, das realidades terrenas, essa visão equivocada religiosa, de cunho religioso aplicada ao fiel leigo, às vezes carregava consigo uma excessiva valorização da tristeza, de pensar que, bem, o bom é aquele cristão que está sempre meio triste, assim, né? Porque está sempre sofrendo, porque o bom nessa vida é o sofrimento, porque o sofrimento é que vai nos levar para o céu. Quanto mais eu sofro aqui, mais feliz eu vou ser no céu. Então quase que via a alegria como já quase uma espécie de pecado, assim, né? Já um desvio da santidade. Não pode estar muito alegre, tem que estar triste, tem que estar carrancudo, porque isso causava escândalo a pregação de São José Maria, por falar da alegria. Os seus retiros falavam, mas esse homem prega retiros de vida, quando os retiros antes se focavam muito na morte, né? De pensar na morte e pensar nos pecados. Claro que é importante, São José Maria não se esquivava a falar disso, nem falar do valor da mortificação, como é lógico, né? Mas também falava da importância da alegria, que Deus nos quer alegres, que é preciso amar esse mundo, ele dizia, né? Eu não sou religioso, ele falava, né? E nenhuma autoridade nessa terra poderia me obrigar a ser religioso, como nenhuma autoridade pode me obrigar a me casar se eu não quiser. Eu sou sacerdote secular, sacerdote de Jesus Cristo que ama o mundo apaixonadamente. Uma frase famosa sua na pregação, né? Que ama esse mundo apaixonadamente. Esse mundo purificado pelo sangue de Cristo, esse mundo que é palco da santificação dos cristãos no meio do mundo. E a gente vê isso na vida da Beata Guadalupe, de ver isso no seu entusiasmo pelo mundo, pelos países onde morou e que visitou, pela sua carreira profissional. Ela estudou Química e chegou até o doutorado em Química, e o doutorado dela era a casca do arroz como isolante térmico, uma coisa assim, né? E foi super elogiada lá, os resultados que ela fez, e você vê que ela tinha um entusiasmo profissional muito notável. Quando estava já morrendo na clínica, no hospital, na clínica de Navarra, na unidade de Navarra, com câncer, uma hora chegou alguém, ela estava no banheiro com uns panos, e alguém perguntou, e ela, o que estava fazendo? Não, estava testando vários detergentes que tinha ali, tinha feito uma mistura e queria ver qual secava mais, que tipo de mancha. Já estava ali praticamente bolando novos produtos químicos ali para o hospital, onde ela era paciente, estava ali se tratando. Mas se vê, era uma pessoa com entusiasmo profissional, em tudo ela via química, né? Em tudo ela via opções de aperfeiçoamento, de compostos, e ela escreve sobre isso de fato com muito entusiasmo, né? O trabalho não era para ela uma coisa, bem, uma ocupação que eu tenho que matar o tempo até a minha próxima missa, porque aí sim, não. O trabalho é uma missa para mim, é o meu sacrifício, as hostes espirituais agradáveis a Deus que eu vou oferecer a Ele com a minha vida. Guadalupe era uma apaixonada do mundo, era uma apaixonada do seu trabalho, era uma apaixonada das pessoas que tinha à sua volta. Nela não há nada dessa mentalidade religiosa fora de lugar, era uma pessoa que estava no seu lugar. E por isso irradiava a alegria de estar ali, de estar com aquelas pessoas. E isso conquistava muito, né? Ela foi começar o Opus Dei no México e deixou uma marca muito profunda aos anos que esteve lá.
uma das primeiras que a conheceu, ela dizia: quando conheci Guadalupe, impressionou-me o seu trato simples e acolhedor, que inspirava confiança e levava a uma amizade profunda. Cada uma podia dizer, sem temor a equivocar-se, que Guadalupe era sua amiga. Interessante, né? As pessoas se sentiam realmente queridas, amadas. Guadalupe é uma amiga minha, todas podiam falar isso. Não, era muito amiga minha, e todas eram igual, né? Porque ela gostava de fato, porque era amiga de fato das pessoas, e transmitia calor, carinho, não uma indiferença de uma alma lá que tem, sei lá, né? Tá em que sétimo céu ali e passa meio flutuando para essa terra e nem olha para ti direito. Não, era uma mulher muito metida no seu lugar e no mundo e nas pessoas, porque entendia que esse aí era o seu caminho para a santificação, não esquivando-se das realidades dessa vida, mas precisamente através delas, e de uma maneira muito especial através do seu trabalho profissional e das relações humanas, da amizade, da caridade humana, o amor a Deus que se dará através do amor ao próximo. E por isso vivia esse amor, vivia essa entrega, essa doação com alegria com as pessoas à sua volta, né? Cristo no meio do mundo, Cristo que passa. São José Maria insistia muito nisso, né? Cada cristão é chamado a ser outro Cristo que passa por essa terra, como Jesus chamou os apóstolos e os enviou para que continuassem a sua missão, ensinassem aquilo que ele tinha explicado. Não pegou os apóstolos e falou: agora vocês se escondam numa montanha para evitar os mares deste mundo. Não, eles enviou a eles pelo mundo, cada um para um canto diferente, para pregar, para falar. E essa é a missão dos cristãos no meio do mundo, ser apóstolos no meio dessa terra. Jesus amava esse mundo e veio trazer alegria, que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. É assim que Ele quer que a gente viva, já nessa terra. Ah, Padre Pedro, mas esse mundo é tão cheio de dificuldades, né? Esse vale de lágrimas, a gente reza, né? Na Salve Rainha. Essa vida ainda é frustrante porque não é ainda o céu, não é verdade? Não é ainda Deus. E o mundo é tão cheio de injustiças. Ok, é verdade. Concordo. Mas também é verdade que esse mundo já foi tocado pela graça de Cristo. É uma tensão típica do Evangelho entre esses dois polos, o já, mas ainda não. Tem várias passagens que Jesus fala do reino dos céus, ainda não veio. Virá como um relâmpago entre as nuvens, quando ele virá, será... E a outra passagem que ele dá a impressão que já está ali. O reino dos céus está no meio de vós. Então, é uma certa tensão da redenção, do que Cristo nos obteve na cruz. De uma maneira, ainda não é a plenitude da justiça, a gente vive ainda, não é a plenitude da santidade, carregamos a tendência ao pecado, né? E esse mundo ainda está cheio de coisas tão ruins, apesar que Cristo já morreu na cruz. Por um lado, ainda não, a redenção ainda não se deu plenamente. Vai ser no céu, vai ser nos novos céus, na nova terra. Por outro lado, ela já se deu. E esse mundo já é. Os céus já se abriram. E essa vida já é caminho para o céu. Já eu posso transformar tudo aquilo que eu faço e vivo, mesmo as coisas que aparentemente são ruins, em coisas boas espiritualmente. Se eu me uno a Cristo na cruz, se eu abraço aquelas coisas por amor. É o já, mas ainda não. A vocação religiosa sublinha o ainda não. Esse mundo é pouco, eu espero o céu, não vou me perder nas coisas dessa terra, quando Deus é muito maior. Isso é um pouco a vocação do afastamento do mundo, para dedicar-se à oração, exclusivamente, né? Agora, a vocação do leigo, a vocação secular, a minha vocação também, enfim, não sou leigo, mas sou sacerdote secular, não sou padre religioso, né? A nossa vocação é de estar no meio da confusão no mundo e dizer, olha, esse mundo já foi tocado pela graça de Cristo. Cristo já venceu o pecado e a morte. E esse mundo comporta, sim, algo de sofrimento, essa vida, algo de cruz, sim, mas com alegria. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e fatigados, eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrei descanso para as vossas almas, porque minha carga é leve, minha carga é ligeira, né?
é fácil, não é difícil, né? Vai encontrar descanso, abraçando a cruz. Parece uma contradição, né? Parece absurdo, mas é verdade. Se a coisa me pesa, a vida, os problemas, eu abraço a cruz, unido a Cristo, né? Vinde a mim. E aquilo se torna algo leve. E a cruz não fica mais pesada, é suave. Eu vivo com alegria as dificuldades da vida. Não sou derrubado por elas, mas as venço com a graça do Senhor. A gente vê isso na vida da Beata Guadalupe, que era uma mulher especialmente abnegada, com grande facilidade ao sacrifício. Ela aliava uma grande alegria, mas não era uma alegria, sei lá, né, de uma assim, uma dondoca, né, uma mulher assim tocada pela dor, de ter uma vida fácil. Bem, ainda jovem, seu pai foi fuzilado, né, para começo de conversa, né, nos primórdios ali das convulsões sociais na Espanha, depois de enfrentar a guerra civil, vários rolos. Mas ela não lhe faltou a dor na vida, mas também a vida dela foi sempre repleta de alegria, porque tinha fé, porque unia-se a Cristo no meio das dificuldades e as vivia com leveza, com a leveza da santidade, com a leveza de Cristo. Um exemplo pequeno, bobo, mas que mostra, né? Uma vez ela chegou em casa e ao jantar, né? Ela chegou um pouco depois das outras, porque estava no trabalho, não sei, e era um consomé, uma espécie de sopa. E ela chegou, sentou ali, viu que faltava, tinha acabado já o consomé. Mas ela encheu a taça lá com água quente, saindo aquela fumacinha, e a tomou diante das outras, sem que as outras percebessem, como se fosse ali, né, um caldo, uma sopa. Uma lá que reparou, falou, está tomando água quente aqui, né, se fazendo de conta que tivesse, para que as outras não ficassem chateadas de terem tomado tudo, não terem deixado nada para ela. Faz aquilo com toda a naturalidade, com toda... É um pouco o sermão na montanha, né? Quando tu jejuares, não faças como os hipócritas que usam os rostos largos e lava o teu rosto para que não saibam, que não saiba a tua mão direita o que faz a esquerda, e teu pai que vê o que passa em segredo te dará a recompensa. Faz aquilo lá, faz com alegria, né? Faz sem valorizar, digamos assim, o teu sacrifício e reclamar para que os outros fiquem conduídos das dificuldades da tua vida. A vida é dura para quem é mole, se costuma falar, e é muito de verdade isso, né? Para as pessoas fortes, a dureza da vida não pega, não abate. E assim que devemos passar por essa vida, não carregando um fardo duro e pesado, mas com a alegria de unir-nos a Cristo também no sofrimento, também nas dificuldades. Não é à toa que o selo do Opus Dei é a cruz no meio do mundo, o círculo com a cruz dentro. São José Maria entendia isso, né? Um punhado de homens seus que levam a cruz de Cristo ao meio do mundo. Levam a Cristo que está na cruz. O símbolo do cristão é a cruz, abraçando a cruz no meio do mundo. Um símbolo, uma imagem interessante, né? No Êxodo, tem ali eles vão atravessar o deserto e encontram umas águas, umas poças, um laguinho ali, mas as águas são ruins, são amargas. Mas Deus mostra a Moisés uma planta que ele tem que pegar e atirar naquelas águas, e ele faz isso, e então aquelas águas se tornam doces, boas para a bebida, e os israelitas bebem e se saciam. E é uma imagem, né, da cruz no meio do mundo, no mundo cheio de dificuldades, de problemas, pessoas ali brigando num escritório, mas chega um homem santo, uma mulher santa, que sabe pegar para si o sacrifício, sabe conversar e sabe ser paciente com os diferentes defeitos das pessoas, e vai tornando aquele ambiente amargo, vai tornando aquilo algo doce, né? Vai purificando aquilo, porque toma para si a cruz como Cristo fez. Claro, para ser capaz de fazer isso, só sendo outro Cristo, só tendo vida interior profunda, só tendo vida de oração, vida sacramental, comungando, confessando-se. E a gente vai ter essa força de Cristo para abraçar a cruz. Vinde a mim, ele fala, né? Vós que estáis aflitos e fatigados, eu vos aliviarei. E assim não seremos nós esmagados pelo peso da vida e aliviaremos também as pessoas à nossa volta, carregando para elas o peso da cruz. Guadalupe vive a isso porque tinha uma vida interior muito profunda. A anotação que me chamou a atenção, né, no dia 14 de fevereiro, dia de festa, e anotação pessoal, ela escrevia os seus propósitos da oração daquele dia, né?
adorar a Deus, louvá-lo e dizer-lhe coisas ternas para contrarrestar as faltas de amor. Aprofundar no silêncio até chegar aonde só está Deus, onde nem os anjos sem nossa permissão podem estar. Ela tinha aquela coisa que irradiava para fora alegria, bondade, carinho, porque para dentro tinha muita vida interior. Ela não estava esparramada na sua profissão química, nas aulas que dava, nos detergentes que ela vivia aqui, se encontrando com Cristo ali, porque antes tinha tido a sua meia hora de oração, tinha assistido à missa, rezado o seu terço. Então tudo aquilo era num contexto de muita união com Cristo, que lhe permitia de fato depois santificar, elevar as realidades humanas que ela tocava. Então, essa alegria, a visão positiva das realidades humanas e a amizade, né, que vai nascer dessa união com Cristo, que nos torna dispostos ao sacrifício, que torna fácil, leve de carregar o peso das coisas, porque Ele estará conosco. E por essa união, o que virá, primeiro tem esse efeito interior, que é a alegria, e depois tem um efeito para fora, que é justamente a eficácia da nossa atuação no meio do mundo, que é a última ideia que queria comentar para a gente já terminar a nossa meditação, que é o mais propriamente que se apresenta com a imagem do fermento na massa, como aquilo tem uma eficácia externa, transforma o que está ao seu redor. E assim o fiel leigo é chamado a isso, a transformar o que está ao seu redor, a partir dessa unidade, dessa união com Cristo e dessa visão positiva do mundo. Ele vai transformando esse mundo, transformando o seu ambiente, como fermento, como sal na terra. E a gente vê isso muito claramente na vida da Beata Guadalupe, que conquistava, né, as pessoas à sua volta de uma maneira impressionante. Ela, lá no México, organizou uma residência de estudantes e junto a ela também uma escola de hotelaria, e por isso ia nas cidadezinhas no interior e de lá convidava, né, moças jovens que quisessem aprender e foram, e tinha um grupo lá e ela acompanhava muito de perto, um grande carinho, todas ficaram muito marcadas, né, era muito maternal assim, né, com aquelas moças. Um dia em concreto ela saiu e estava voltando, e estavam essas moças mais simples ali numa das sacadas do edifício, e quando viram que ela estava chegando, todas começaram a gritar: Guadalupe, Guadalupe, estamos solitas, né? De jeito espanhol de falar, né? Mexicano, estamos solitas, nos diminutivos, estamos solitas, estamos sozinhas. É verdade que a casa estava cheia de gente, mas o Guadalupe não estava, né? A presença de Guadalupe lhes faltava, que lhes dava aquele calor, aquele carinho, como as outras, como nenhuma outra, né? Isso, que as pessoas se sentiam amigas dela e por isso se abriam seus corações. Outro depoimento: quando eu ia falar com Guadalupe, me sentia a impressão de estar num quarto escuro, que com suas palavras se acendia. Dizia-me de tal modo as coisas que me chegavam ao coração. Interessante, né? A maneira como ela falava, porque se tocava o carinho e ao mesmo tempo a vida interior que ela tinha. E aquilo, tu ia falar com ela e parecia que tu não via, as coisas estavam meio estranhas, não se encaixavam bem, estavam meio tortas. E daqui a pouco as palavras de Guadalupe, nossa, que maravilha, é assim, é lógico, está claro, né? E entusiasmo e otimismo, e aquilo penetrava como uma luz. Ela tinha uma eficácia, né, nas suas palavras, ao conversar com as pessoas, até o final da vida. Achei interessante quando ela estava já morrendo, né, com câncer lá na clínica de Navarra. Uma das enfermeiras relata: eu levava vários anos sem confessar e sem acudir a nenhuma prática de piedade. Por alguns acontecimentos, por acompanhar Guadalupe, eu decidi mudar. Tinha visto Guadalupe e estava convencida de que tinha algo que lhe dava força para viver assim. A alegria que ela enfrentava na dor e o sofrimento da doença. Sua vida tinha um sentido distinto ao que eu tinha visto em tantos outros doentes, porque senão era impossível aguentar aquela situação do modo como ela aguentava. Comoveu-me. Não duvidei nunca de que o que me levou a dar um giro na minha vida foi o seu exemplo e provavelmente a sua intercessão no céu. Ela termina até por se converter, por até ser numerária do Opus Dei, graças ao exemplo de estar atendendo ali Guadalupe e ver e ficar muito comovida. De onde vem a força dessa mulher, né?
eram eficazes, né? A eficácia do fermento na massa, a eficácia dos cristãos do meio mundo, que cada um de nós está chamado a ter. Bom, um pouco antes de ir para o hospital, ela dava aula depois de terminar o doutorado e foi escolhida lá por votação para ser a diretora do Instituto Federal lá que ela dava aula. Não pôde aceitar porque já a saúde me impedia, mas ela falava, olha, até um pouco assim, que vários ali não tinham fé, eram até meio anti-católicos e sabiam perfeitamente que ela era católica e tudo, mas ao mesmo tempo era tal assim as suas virtudes, a sua bondade, a sua amizade, que elegeram ela para ser, queriam que ela fosse, porque ganhava a todos, né? Eficácia da caridade de Cristo no nosso coração, no meio do mundo. Que belos exemplos nos dá a Beata Guadalupe, para que a gente medite também na nossa vida. Também Nossa Senhora era isso, né? Uma mulher simples, não tinha um especial cargo político, não escreveu livros, não fez grandes profecias, nem mesmo milagres muito espalhafatosos assim, enfim, obteve de Jesus, por exemplo, o milagre de Caná. Era uma mulher que passava como mais uma, dando a luz em Belém, criando Jesus em Nazaré, entre as santas mulheres ao longo da vida pública de Cristo, depois em Pentecostes, entre os discípulos, sem querer chamar a atenção, mas sempre transmitindo uma grande luz, uma grande graça, uma presença muito eficaz. Essa é a presença de Nossa Senhora. Então, vamos terminar olhando para ela, pedindo que nos ajude também a nós a cumprirmos essa nossa bela missão de levar esse nosso mundo a Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda,